Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos começar a falar acerca do Poder Judiciário na Constituição Federal. Muito bem, o tema Poder Judiciário, ele tem início na Constituição a partir do artigo 92 da Constituição. E é importante a gente saber que o Poder Judiciário ele exerce uma das funções decorrentes do poder do Estado, ou seja, a chamada função jurisdicional. Muito bem, o que é a função jurisdicional exercida pelo Poder Judiciário? Nada mais é do que a função de resolver os conflitos de interesse que surgem eventualmente na sociedade, com característica de definitividade, quando assim provocado. São essas as características básicas da chamada jurisdição, poder de dizer o direito, no caso concreto, de forma definitiva, quando provocado. Temos, então, as características da lide, da definitividade e da necessidade de provocação, ou seja, por consequência da inércia do Poder Judiciário. Então, tecnicamente, o Poder Judiciário ele tem a função de resolver os conflitos de interesse. Mas, além de ser invocado para solucionar os conflitos de interesse que surjam no seio social, o Judiciário ele vai realizar a interpretação das normas jurídicas, extraindo o verdadeiro sentido delas e dando ao Estado a melhor prestação de serviço, que a gente chama, na melhor quantidade, a prestação jurisdicional. Tecnicamente, não é dar justiça, porque justiça não se confunde com direito. Então, a gente acha que o Poder Judiciário tem que fazer justiça, né? E não é verdade, não necessariamente. No popular, sim, mas na prática não. O que o Poder Judiciário deve realizar? Aplicação do direito no caso concreto de forma definitiva. Então você fala assim, nossa, mas que injusta essa decisão. Muito bem, a decisão ela não tem que ter esse cunho subjetivo. A decisão ela tem que aplicar o direito. Esse é o viés clássico, esse é o viés positivista, que hoje vem ganhando uma nova releitura com o chamado neopositivismo, em que o juiz, agregando valor à sua decisão, também traz, em princípios, a aplicação do direito para aproximar a aplicação do direito a um critério de justiça. Então, nesse neopositivismo, o peso do valor, o peso do princípio, a ponderação do caso concreto vem ganhando uma nova conotação nas decisões judiciais. Muito bem. Então, o Poder Judiciário, que tem por propósito prestar atividade jurisdicional, tem uma característica que é típica dele. Só o Poder Judiciário pode dizer o direito, solucionar os conflitos de forma definitiva. Isso não significa que os demais poderes também não possam, eles, numa situação concreta, resolver conflitos de interesse. Todavia, essa decisão não terá caráter definitivo. Professora, como chama esse caráter definitivo das decisões judiciais? O chamado trânsito em julgado ou coisa julgada. O que é a coisa julgada? É a não possibilidade de alterar aquela decisão dada de maneira definitiva. É claro que essa não possibilidade ela não é absoluta. Existem instrumentos jurídicos também, eventualmente, para atacar uma decisão já transitada em julgado, como é o caso da ação rescisória. Mas é excepcional. Então, mesmo que haja uma decisão, por exemplo, num processo administrativo, isso não impede que o judiciário possa analisar a questão. Muito bem, então, fazemos essa introdução básica da atividade jurisdicional, da função do Poder Judiciário no Brasil. Vamos falar agora acerca da estrutura do Poder Judiciário.
E é importantíssimo que a gente entenda a estrutura e você saiba a disposição dos órgãos judiciários no Brasil. É o que nós chamamos de organograma do Poder Judiciário. Se você enxerga o organograma, você já está com 50% do problema resolvido. O resto só é agregar conhecimento. Mas é importantíssimo que você tenha gravado, memorizado o organograma do Poder Judiciário. A estrutura que a Constituição deu aos órgãos desse poder, ou tecnicamente, dessa função. Muito bem, eu vou fazer um pequeno esquema com vocês e eu vou trazer algumas considerações à parte. Muito bem, então vejam, a Constituição de 88, no artigo 92, traz a estrutura do Poder Judiciário. Muito bem. E o artigo 92 diz: são órgãos do Poder Judiciário. E elenca. A gente já fala quais são. A questão importante para a gente destacar nesse momento é que a Constituição chama todos os que compõem a estrutura do Poder Judiciário de órgãos. Cuidado! Não são entidades, ou seja, não são dotados de personalidade jurídica própria. Estão ligados a uma pessoa, essa sim detentora de personalidade. Então, significa dizer que toda a estrutura do Poder Judiciário, ela é administrada por entes, pessoas responsáveis pela sua estruturação. Então, em cada uma das esferas da federação, eu vou ter um dos entes cuidando de na verdade, mais de uma, das estruturas do Poder Judiciário. Então, cuidado, órgão é ente despersonalizado. Tecnicamente, é ente sem personalidade ou despersonalizado. Eu nem poderia chamar de ente, mas a doutrina assim aponta, porque ente significa pessoa. Então, despersonalizado porque não tem personalidade. Se não tem personalidade, não é pessoa. Se não é pessoa, não é entidade. É órgão. Professora, como que eu vou diferenciar? Como que eu vou lembrar que, por exemplo, o STF não é um ente, não tem personalidade própria? Porque ele é órgão. Então, imagine uma pessoa, um ser humano, professora Amanda. A professora Amanda, ela tem órgãos, divisões internas que servem a um propósito para que ela possa exercer a sua atividade? Sim, eu tenho um coração, eu tenho um cérebro, eu tenho um intestino, eu tenho um fígado e assim sucessivamente. A função do coração é a mesma do intestino? Não. Que é do rim? Não. Que é do cérebro? Não. Mas todos juntos servem a um mesmo propósito. Todavia, você não pode falar que o meu coração é uma pessoa, mas está inserido, faz parte de uma pessoa. Então, cuidado. Todos os que compõem a estrutura do Poder Judiciário são órgãos, tecnicamente ligados às pessoas que, no caso, são os entes da federação. Por isso que eu tenho o Poder Judiciário federal, estadual, que a União administra, que o Estado administra, que o DF cuida. Cuidado com essa questão que poucas pessoas chamam a atenção, mas realmente é muito importante. Muito bem, partindo então dessa ideia, o artigo 92 vai elencar quais são os órgãos do Poder Judiciário. Muito bem. Quais são os órgãos do Poder Judiciário? São STF, CNJ, STJ, todos os tribunais superiores, TST, TRE e STM,
depois os tribunais regionais, TJ, TRF, TRT, TRE e TJM, e, por fim, as justiças de primeira instância. Aí você fala, professora, mas que rápido, eu não acompanhei. É exatamente pela dificuldade de memorização que a gente pega a informação do 92 e coloca ela num organograma, numa estruturação, para que você entenda melhor o tema. Muito bem, vamos lá então analisar agora a estrutura e a composição do Poder Judiciário nos termos do artigo 92 da Constituição. Esse é o organograma ou a estrutura do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é composto da chamada Justiça Especial e Justiça Comum. Então, temos a Justiça Especial e a Justiça Comum. A Justiça Especial é composta da Justiça Eleitoral, do Trabalho e Militar. Professora, por que ela é uma justiça especial? Porque ela é uma justiça monotemática. Ela só trata, só cuida desses temas. Então, a primeira pergunta, quando alguém vai fazer um pedido ao Poder Judiciário, é a seguinte: qual é o tema que você está reivindicando ser analisado? É um tema trabalhista? É um tema eleitoral? É um tema militar? Se for um desses temas, o pedido tem que ser direcionado às chamadas justiças especiais. Muito bem, então, Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar. Se não é, professora, nem trabalho, nem eleitoral e nem militar a matéria, aí eu caio na chamada Justiça Comum. A Justiça Comum, ela é dividida em Justiça Estadual e Justiça Federal. Cuidado! Justiça Federal é Justiça Comum e não Justiça Especial. Sabe por quê? Porque, na verdade, a Justiça Federal não é uma justiça separada das outras pelo fato do tema, mas sim pelos interesses que defendem. Então, os interesses defendidos aqui são interesses afetos ligados à União. Então, todas as vezes que o interesse for um interesse direto ou indireto da União, independente do tema, salvo algumas exceções, a competência é da Justiça Federal. Professor, e se não for militar, não for do trabalho, não for eleitoral, não for de interesse da União a causa? Portanto, nós caímos na chamada vala comum, na Justiça Estadual, que é responsável por todos os temas que não são abarcados pelas demais justiças. Muito bem. Essas justiças aqui que nós acabamos de analisar são as chamadas justiças de primeira instância. Por que primeira instância? Porque é pela primeira vez que o processo vai ser analisado pelo Poder Judiciário, ou seja, a primeira vez que a causa vai ser submetida à análise do Estado. Muito bem. Na primeira instância, eu tenho chamado juiz singular. Por que juiz singular? Porque é uma pessoa só que analisa o processo. Então, num primeiro momento, é um indivíduo sozinho que analisa o processo. Na Justiça Estadual, ele se chama juiz de direito, na Federal, juiz federal, na Eleitoral, juiz eleitoral, na do Trabalho, juiz do trabalho e na Militar, juiz militar. Muito bem. Como que o indivíduo pode ingressar nesses cargos de primeira instância?
qual é a forma de ingresso nos cargos de primeira instância? A forma de ingresso é o concurso público. Então, na primeira instância, a forma de ingresso é por concurso público. Então, vai ter um concurso público para juiz estadual, federal, do trabalho e militar. Só não tem um concurso específico para juiz eleitoral, porque quem exerce atualmente a atribuição de juiz eleitoral são os juízes estaduais que acumulam essa atribuição. Isso não significa que não haja concurso, mas não somente e exclusivamente para a justiça eleitoral. Muito bem, então a pessoa entrou com um pedido, um juiz analisou e da análise resulta a decisão, que é a chamada sentença. Muito bem. A parte que perdeu, ela tem direito de recorrer da decisão. Muito bem, quem são os órgãos responsáveis pela reanálise da questão já analisada, pelo menos pela uma primeira vez, pelo Estado, pelo Poder Judiciário? São os chamados órgãos de segunda instância regional. Então, aqui nós temos a chamada segunda instância. Professora, por que regional? Porque ela está ligada a uma região, ou um estado, tecnicamente, ou uma região definida em lei. Muito bem, então, a segunda instância é a instância responsável pela análise recursal do processo. Aqui, quem vai analisar não é um indivíduo, mas um grupo de indivíduos. Professora, por que um grupo de indivíduos? A ideia é a seguinte: já tivemos uma pessoa analisando a causa. Se a parte que perdeu está inconformada, eu não vou movimentar toda uma máquina, uma estrutura administrativa para que novamente uma pessoa reanalise o caso. Porque a gente sabe que duas cabeças pensam melhor que uma. E às vezes pode ser sim que o juiz tenha errado, até porque ele é um ser humano, não tenha analisado como deveria, não atentou a um fato fundamental, e isso deve ser revisto. Mas essa revisão não deve ser feita por uma única pessoa, porque ela pode cometer e cair no mesmo erro, no mesmo equívoco. Então, a ideia é que você possa ter uma análise por mais de uma pessoa, para que o processo possa ser efetivamente revisto, revisitado, reanalisado, para se corrigir eventuais equívocos ou erros. Só que se eu colocasse duas pessoas, o que ia acontecer? Empate. Então, para evitar é que as decisões em segunda instância, na instância regional, elas são proferidas, via de regra, por 3 julgadores. Esses julgadores são chamados de desembargadores. Algumas justiças adotam a terminologia juiz de segunda instância ou juiz do tribunal. Mas, na prática, a gente conhece os julgadores dos tribunais de segunda instância regional como desembargadores. Muito bem. Professora, como que faz para ser desembargador? Tem concurso público? Eu quero entrar aí. Não existe concurso público para ingresso na segunda instância. Aí você fala, mas professor, isso não fere a regra do artigo 37, inciso 2, que os cargos públicos devem ser ocupados por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos? Sim, para os cargos administrativos. Só que o cargo de juiz não é cargo administrativo, é cargo político. Você fala assim, como cargo político, professor? A senhora bebeu? A senhora tomou pinga antes de vir para a aula? Claro que juiz não é cargo político. De onde a senhora tirou isso? Gente, cuidado. Saia do senso comum. Cargo político não é aquele cargo eletivo. Cargo político é todo cargo da cúpula dos poderes que tem a sua atribuição, a sua competência retirada do texto constitucional. Então, vamos lá.
Magistrados, é cargo de cúpula? Sim. A sua competência é extraída da Constituição? Sim. Então é cargo político? Sim. Aí você fala, mas por que juiz de primeira instância é concurso público? Por opção do constituinte. Ainda bem, né? Pensou? Eleger juiz de primeira instância, como acontece em alguns estados americanos? Pensou tiririca, juiz de direito? Sei, né? Se ia funcionar muito bem. A questão é que, em razão da complexidade da função exercida, o constituinte resolveu, em primeira instância, como é um indivíduo só que analisa sozinho, que essa ocupação fosse feita por meio de concurso público. Mas isso não significa que o cargo de juiz deixe de ser um cargo político. Continua sendo. Na segunda instância, não. Na segunda instância regional, o critério é o seguinte. Parcela dos membros desse tribunal decorrem da carreira da magistratura. Ou seja, eles vêm por promoção. Promoção. São promovidos na carreira. Eles vão subindo na carreira. Então, o juiz que passou no concurso, ele pode ir para o tribunal. Seja por merecimento, seja por antiguidade. Mas existe uma fração que a Constituição reserva não a membros do próprio Poder Judiciário. É o que nós chamamos de quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? É essa fração de cargos nos tribunais regionais que são destinados a membros do Ministério Público e da advocacia. Então, há uma indicação pelo Conselho Federal da OAB e pelo Ministério Público. Aqui no caso, não, na instância regional, não o Conselho Federal da OAB, o Conselho Regional, né, do Estado, porque aqui eu estou falando em justiça estadual, estou apontando a justiça estadual, então pode te confundir. A questão é que a própria OAB, em âmbito estadual, aí é a OAB estadual, nos demais, aí sim, a OAB, o Conselho Federal da OAB e o Ministério Público, que na Justiça Estadual é o Ministério Público do próprio Estado e nas demais os Ministérios Públicos respectivos ligados à União. De qualquer forma, esquece esse detalhe nesse momento. Vem, então, parcela dos membros do Ministério Público e parcela da OAB. Qual que é essa parcela? 1/5. Por isso, é o nome de quinto constitucional, porque 1/5 das vagas dos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, são reservados aos membros do Ministério Público e da OAB. Então, essa representatividade, tanto na justiça comum quanto na justiça especial, uma composição eclética. A tentativa é propiciar nessa reanálise o melhor julgamento possível. Outra questão importante é você saber que cada uma das justiças, deixa eu apagar um pouco aqui, senão vai ficar essa bagunça de rabisqueira aqui, vai ficar difícil para você conseguir entender. Deixa eu dar uma apagada. Cada uma das justiças, ela tem, então, o seu órgão revisional próprio. Muito bem. A Justiça Estadual tem o Tribunal de Justiça Estadual, afeto a um Estado da Federação. Os tribunais regionais federais são afetos à Justiça Federal e eles também são divididos por regiões, mas não um Estado necessariamente. Atualmente, nós temos 5 regiões na Justiça Federal. E também os tribunais respectivos da Justiça Especial. Temos o TRE, o TRT e o TJM, ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal de Justiça Militar.
Cuidado porque a nomenclatura muda de acordo aí com a justiça que estamos nos referindo. Muito bem. Se o processo foi analisado em sede recursal pela segunda instância regional, a decisão proferida, como não é por um indivíduo, mas por um grupo de 3 indivíduos, é o chamado acórdão. Por que acórdão? Porque eles entram em um acordo. Ou os 3 concordam, ou a maioria deles vai decidir, que é a decisão por maioria, no caso 2. Muito bem. Proferido o acórdão, ainda é possível a parte recorrer para mais uma vez pedir a reanálise do seu processo. Todavia, não estamos falando de uma reanálise típica. É uma reanálise somente da aplicação do direito. Não se analisa novamente os fatos do processo. Os fatos já foram analisados na primeira e na segunda instância regional. Então, é possível que se reanalise por uma última vez se o direito foi corretamente aplicado. É exatamente por isso que não existe uma terceira instância, mas sim uma instância superior. Então, não existe terceira instância? Não. Existe primeira e segunda instância. A segunda instância abarca toda essa parte recursal. A segunda instância regional é aquela que reanalisa todo o processo, tanto a questão do fato, quanto a questão do direito aplicável àquele fato. Já a instância superior, não. A instância superior só analisa questões de direito. Também, cada uma das justiças vai ter o seu órgão responsável pela reanálise do caso na matéria jurídica. Só que para a justiça comum, existe um órgão comum, o STJ. Então, tanto os processos do TJ quanto do TRF vão para o STJ se o direito discutido é um direito com fundamento infraconstitucional, ou seja, um fundamento que não seja a própria Constituição, a legislação que esteja imediatamente abaixo da Constituição, como é o caso, por exemplo, de tratados internacionais e das leis num sentido amplo. Agora, se a matéria for eleitoral, do trabalho ou militar, existem os órgãos superiores competentes para essa análise. Na Justiça Eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça do Trabalho é o Tribunal Superior do Trabalho e na Justiça Militar é o Superior Tribunal Militar. E aí a mesma ideia, análise novamente da questão de direito, mas numa terceira análise, ou seja, numa revisitação final para verificar se o direito foi bem aplicado àquele caso. Professor, e o STF? O que é o STF? Veja que o STF não é superior, e sim Supremo Tribunal Federal. E por que Supremo? Da onde vem o nome Supremo? Porque ele é mais importante? Não, mas porque ele é o guardião da norma mais importante do nosso sistema jurídico, que é a Constituição Federal. Então, quem analisa definitivamente as questões jurídicas ligadas à Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, se o seu pedido aqui embaixo, ele tem fundamento constitucional, ele pode chegar até o STF em todas as instâncias, em todas as justiças. Ok? Agora, como é feita a composição do judiciário, a gente vai analisar no bloco anterior. Só para finalizar esse bloco. Professora, o que é esse CNJ aí? Veja, o artigo 92 da Constituição trouxe um novo órgão à estrutura
do Poder Judiciário. Quem é esse novo órgão, a estrutura do Poder Judiciário? É o CNJ, o chamado Conselho Nacional de Justiça. Muito bem. Por que eu não coloquei o CNJ aqui no meu organograma? Porque o CNJ não exerce função jurisdicional. A função dele é uma função de correição, uma função administrativa, de fiscalização do funcionamento da própria estrutura e do bom andamento dos trabalhos na estrutura do Poder Judiciário. Então, ele não tem natureza jurisdicional, ele não resolve conflitos de interesses das pessoas, mas sim, ele serviria como órgão correicional de inspeção para verificar se a atividade exercida pelos órgãos do Poder Judiciário estão sendo feitas nos moldes do que estabelece a Constituição Federal. Então, cuidado, o CNJ, ele é um órgão do Judiciário, mas ele não entra no organograma porque ele não exerce atividade jurisdicional. Ele foi acrescido pela emenda 45 no sistema brasileiro e hoje tem previsão tanto no 92 quanto também no 103B. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retoma para falar da composição no Poder Judiciário. Até já!